Olá, amigos do Fotoesp, olá, amigos do YouTube, eu sou o Reinaldo Moraes e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a profundidade de campo dentro de uma imagem. Então, quando as pessoas estão iniciando, principalmente quando estão começando a aprender fotografia, elas ficam meio confusas quando a gente fala em profundidade de campo, mas isso não é um bicho de sete cabeças não, pode ficar tranquilo que isso é fácil de entender e a gente vai entender nesse vídeo. Então, a gente já viu nos 5 conceitos básicos da fotografia um pouco sobre a profundidade de campo, mas eu resolvi dar uma reforçada nesse vídeo, que é interessante a gente não ter dúvida quando a gente fala nesse assunto. Então, a gente viu que a profundidade de campo ela está relacionada à abertura do diafragma. Então, a gente tem a lente da câmera, né? E dentro da lente a gente tem uma pequena extremidade que se chama de abertura do diafragma. Essa extremidade é ajustável para maior ou para menor e ela define algumas coisas. E o que a gente vai falar hoje é uma coisa que ela define, é a profundidade de campo. Então, quando a gente utiliza uma grande abertura do diafragma, a gente tem uma grande profundidade de campo. Desculpa, uma pequena profundidade de campo. E, ao contrário, quando a gente utiliza uma pequena abertura do diafragma, a gente tem uma grande profundidade de campo. Então, ele funciona ao contrário. Pequena abertura, grande profundidade. Grande abertura, pequena profundidade. Bom, aí para a gente entender melhor esse assunto, a gente tem o foco. O foco é o quê? É o ponto nítido dentro da imagem. É o ponto onde vai estar o destaque dentro da imagem. Então, suponhamos que você vai fotografar esse elemento aqui, você vai ajustar o foco nele. E você quer desfocar demais elementos que não estão próximos dele. Suponhamos, você não quer destacar esse elemento, você quer destacar esse. Você vai ajustar o foco aqui. Então você vai utilizar uma grande abertura. Uma grande abertura, ela tem uma pequena profundidade de campo. Então você ajustou o foco aqui, o que está lá atrás, ele vai ficar fora de foco. Sabe aquela imagem que às vezes você vê? Um elemento bem nítido e os demais todos desfocados, dá um efeito super interessante. Aquela pessoa se destacando na imagem, ou um objeto qualquer se destacando bastante, e os demais fora de foco. Então é isso que a gente faz. Utiliza uma grande abertura, ajusta o foco em uma linha, e os demais ficarão fora de foco, porque a gente tem uma pequena profundidade de campo. Então a profundidade de campo vai ser curta. Elementos que tiverem aqui ou aqui, em relação a esse, eles ficarão fora de foco. E para a gente fazer ao contrário, a gente quer fazer uma imagem que a gente vai destacar vários elementos na mesma imagem. Vamos supor, um exemplo, uma paisagem. A gente vai fotografar uma paisagem e a gente quer que vários elementos tenham a mesma importância dentro da imagem. Então a gente vai utilizar o quê? Uma pequena abertura e a gente vai ter uma grande profundidade de campo. Pequena abertura, lembrando, pequena abertura é o maior número F na sua câmera e grande abertura é o menor número F. É bom a gente não confundir essas coisas também. Então o que você vai fazer? Ajustou para uma pequena abertura, ajustou lá as outras configurações, o ISO, velocidade e tal. Deixou uma pequena abertura. Então, você vai ajustar o foco no elemento e demais elementos também permanecerão nítidos dentro da imagem, porque o comprimento de foco é maior, a gente tem uma maior profundidade de campo. Então, maior quantidade de elementos permanecerão nítidos dentro da mesma imagem. Isso quando a gente vai utilizar também uma pequena abertura e uma grande profundidade de campo, é interessante a gente trabalhar no modo AF da nossa câmera e também a seleção do ponto AF. Então, o modo AF, você viu qual deles, a gente tem 3 modos AF: One Shot, ao cervo e ao focus. A gente viu qual dos 3 que combina mais. E a seleção de ponto AF. Quando a gente vai utilizar uma grande profundidade de campo, fica difícil a gente definir a olho onde deve ser ajustado o foco dentro da nossa imagem. Então a gente vai lá
coloca a seleção de ponto AF alto, aquele monte de pontinho, e a câmera detecta automaticamente aonde se concentra uma maior quantidade de elementos nítidos dentro da mesma imagem e ajusta o foco ali. E aí a gente tem uma imagem com a grande profundidade de campo, com vários elementos nítidos dentro da mesma imagem. Galera, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer bem o que é profundidade de campo. Se você gostou desse vídeo aula, dá um sinal de positivo aí, se inscreve no canal do YouTube e até a próxima, se Deus quiser.